todas da Jornada Cultural e Científica de Montanhismo. Eu me chamo Francisco e o objetivo aqui de hoje dessa apresentação é a gente conversar um pouco sobre uma temática que é bem cara a todos os praticantes de montanhismo, que é a educação ao ar livre. A educação ao ar livre na escola, será que isso é um desafio possível? Então, a ideia é que a gente conversar um pouco, fazer alguns questionamentos e reflexões sobre essa temática, que foi feito de um trabalho em parceria com a Cássia, que também trabalhou comigo no IFRJ, né? Contextualizando um pouco o meu trabalho, como eu disse, eu sou professor de Educação Física em Seropédica, Rio de Janeiro, e também trabalhei no IFRJ, e lá a gente pôde implementar um projeto de extensão que era voltado para não só os esportes de aventura, mas as atividades de aventura, né? E no ar livre também, em ambiente urbano. Mas essa educação que acontece pela aventura é fruto de muitos estudos ultimamente, e a gente quer aqui conversar um pouco sobre as possibilidades e potencialidades pedagógicas da aventura. O que ela pode trazer de competências e de coisas positivas para a vida das pessoas, né? Então a gente tenta aqui criar uma ponte entre a educação formal e a não formal. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois tipos de educação, mas antes disso eu queria contextualizar o projeto que deu origem a todos esses questionamentos, essa abordagem que a gente vai falar aqui hoje, que foi o projeto de extensão prática de aventura na escola. Ele era fruto de um projeto como eu já disse, de inserção dessas atividades no contexto escolar, só que por ventura da Covid-19 a gente teve que adaptar e a gente produziu um curso de extensão voltado para professores de educação física e outros interessados, né? Um curso online, que teve uma série de mesas de debate e formação acontecendo de maneira remota. E uma dessas mesas, que foi essa aqui, debate, né, de educação ao ar livre com o Flávio, que eu mediei, surgiu alguns debates sobre essa educação formal e não formal, né, pela aventura. E é mais ou menos um pouco do que a gente conversou aquele dia que eu queria trazer aqui hoje, para a gente também conversar mais um pouquinho. Então, o início dessa jornada, né? A gente entende que a educação é um pressuposto ontológico da espécie humana. Então, desde as culturas mais primitivas até os tempos atuais, a educação faz parte da sobrevivência humana, né? Se você não soubesse caçar ou como acender fogo, por exemplo, se você não conseguisse passar esse conhecimento para as outras gerações, isso seria, provavelmente não estaríamos aqui hoje. Então isso foi essencial para a nossa história e ainda é, né? A forma de transmitir o conhecimento para as outras gerações é um pressuposto da espécie humana e é essencial para a nossa sobrevivência como espécie. Então, só que esse tipo de educação, que acontece, né, de maneira natural, assim, passado oralmente, enfim, através da experiência prática, é chamado de educação informal. Todo mundo tem, que são também escola da vida, né? A gente aprende na prática com as questões da vida. Isso é considerado educação informal, acontece nas igrejas, nos parques, né? A família, todo mundo é educado informalmente, né? A gente aprende com os nossos erros e tropeços. Isso faz parte da nossa existência como seres humanos. E existem outros tipos de educação, que é a não formal e a formal. A formal que a gente conhece, né, que é a nossa escola, que a gente entende como o local próprio para acontecer a educação. A nossa sociedade institucionalizou a escola como o local de acontecer a educação, só que a gente sabe que ela não acontece só lá dentro, né? E também tem algumas instituições, elas têm intencionalidades educativas, mas elas não são escolas propriamente ditas, como clubes de judô, de lutas, artes marciais, né, dança, escolas de música. Elas têm intencionalidades educativas,
só que com fins mais específicos, né, e não cumpre aquele todo protocolo escolar, né. Essa é basicamente esses tipos de educação. E voltando um pouco agora para a questão dos nossos dias, né? A gente estava falando da evolução da espécie humana. Chegando nos dias atuais, a gente está vivendo uma era de transformações, e essas transformações são muito rápidas, né? Em cerca de 300 anos aí, a gente está sofrendo mudanças nunca vistas antes, né? Na nossa história da nossa espécie. Então, vamos botar aí que em pouco tempo o nosso estilo de vida mudou bastante comparado ao tempo evolutivo da nossa espécie, né? A gente hoje tem a chamada quarta revolução industrial, né? A gente vê como que as coisas mudaram. O celular praticamente faz parte do nosso dia a dia, então a gente vive essa era de transformações muito rápida. Algumas coisas em 200 anos, vamos botar aí um recorte de 100, 150 anos, mudaram também, claro, né? E essa mudança é perceptível. Por exemplo, o carro de 100 anos atrás é muito diferente dos dias atuais, mudanças tecnológicas. A principal delas é o telefone, né? O telefone de 100 anos atrás era só uma ferramenta de comunicar com outras pessoas, né? Hoje os smartphones praticamente fazem parte do nosso corpo, né? Eles servem para tudo, a gente necessita cada vez mais desse aparelho. E a escola, né? O que ela mudou nesses 200 anos? Quais foram as transformações tecnológicas? A escola de 150 anos atrás era essa, né? Tipo, tinha um professor ministrando um conteúdo, um quadro negro, alunos sentados, organizados em fileiras. E hoje mudou muito, né? Ou quase nada. A estrutura parece a mesma. Essa estrutura escolar, esse modelo escolar que data mais ou menos do final do século XVIII, da Prússia, ele tinha uma intenção de organizar um povo que estava ali se formando dentro das sociedades industriais, né? Um povo que carecia muito dessa organização, de letramento, de alfabetização. Então ele serviu muito bem e se espalhou pelo mundo, né? Ele teve origem lá nessa Prússia militar e acabou que quase todas as partes do mundo adotaram esse modelo. Ele funcionou bem durante um tempo, só que nitidamente não funciona mais para os dias de hoje. E eu mostrei nessa foto também que não é só uma questão tecnológica puramente. Você pode introduzir tecnologia e manter a estrutura, não é só botar quadros digitais ou o que é a essência desse paradigma escolar é o conteúdo, é a ênfase no conteúdo. E hoje em dia, naquele tempo, o acesso à informação era muito privilegiado, então a escola transformava esse instrumento de dissipar a informação. Então um professor tinha o conteúdo, ele era o que tinha algo a professar, né? Era que tinha luz, então ele ficava ou iluminado na frente para passar toda a luz para os alunos, que são sem luz. Alunos quer dizer sem luz. Então é muito significativo isso, porque ele tinha acesso a algum conhecimento e deveria passar esse conhecimento para os alunos. Hoje em dia é o contrário, né? A gente tem muita informação, muito conhecimento. Acho que a gente precisa mais selecionar a informação. Então, diante dessa disrupção de paradigma, né? De que hoje a gente tem acesso, como nunca teve antes, a formação, a conteúdos, e essa escola se baseava nisso, em transmitir conteúdos, era essa a função desse modelo escolar. Hoje ele não faz mais tanto sentido, ele não dá conta das demandas da nossa sociedade atual. A gente carece cada vez mais de saber lidar com o tempo, lidar com essa quantidade de informação. A gente precisa gerir melhor as nossas emoções, sensações, e o acesso ao conteúdo não é mais tão difícil, pelo contrário. Com o celular a gente tem acesso ilimitado à informação e conteúdo. Então, essa escola, a gente acredita que se encontra em crise, esse modelo escolar se encontra em crise. Ele precisa ser mudado, urgente, né? Essa educação conteudista precisa ser transformada. E isso também vai ao encontro da forma como aprendemos, né? Esse modelo escolar, ele visava muito em uma forma, que era ler, escutar e ver, né? Que é um método passivo de aprendizagem.
E cada vez mais a gente vê que a gente não consegue muito fixar aprendizagem através só disso. E essa é uma escola que massivamente faz isso o tempo todo. Então, são praticamente 7 dias da semana focado em passar conteúdo no quadro, enfim, né? Todos nós somos escolarizados, sabemos como é que funciona essa dinâmica. E que isso já não está sendo mais efetivo, né? E a gente precisa de cada vez mais de métodos ativos de aprendizagem, né? Aprender fazendo, né? Experienciando, ensinando aos outros, conversando, debatendo. São os métodos ativos de aprendizagem. E aí, nesse contexto, falar agora da educação ao ar livre. O que educação ao ar livre tem a ver com isso? Essa ponte que eu queria estabelecer aqui, né? A educação ao ar livre é muito mais do que um espaço de aprendizagem, não se trata só do local, não é só de ir para fora, né? Também é importante sair da sala de aula, mas não é só isso. O conceito de educação ao ar livre ele é mais complexo, ele remete a um método de aprendizagem ativa, né? Cada vez mais que pode ser potencialmente pedagógico em alguns sentidos, principalmente porque você aprende fazendo, né? Com certeza vocês aqui, nós que somos montanhistas, a gente sabe o quanto participar de uma jornada de montanha, de planejar uma ida à montanha, seja ela alta montanha ou coisas mais simples, como que ela compromete a nosso tempo, a nossa capacidade de lidar com riscos, a nossa capacidade de planejamento, enfim, muitas aprendizagens podem ser feitas na natureza, né? A gente sabe disso porque a gente tem essa dinâmica no nosso dia a dia, mas como levar isso para outras pessoas também, que elas possam sentir um pouco desse tipo de aprendizado que nós vivenciamos, né? Então um conceito muito caro para a gente é a educação pela aventura, porque quando você se prepara para uma jornada, você lida com riscos, você se prepara, você tem que gerenciar diversas formas de aprendizado, tipo clima, você vai aprender sobre geografia, sobre física, química. Então os conteúdos eles são transversais, eles estão acontecendo o tempo todo, você tem que lidar com isso, né? Então é uma forma de aprendizagem que seria bastante interessante para as demandas do século XXI. E aí, falando de educação ao ar livre propriamente dita, a gente tem alguns modelos de educação no Brasil, né? Não formais que trabalham educação ao ar livre. Não formais, lembrando, são aqueles modelos que têm intencionalidades pedagógicas, mas não são modelos escolares, né? Eles não são institucionais formais de educação, mas eles também trabalham com educação. Que aqui no Brasil a gente tem a Outward Bound e o movimento escoteiro. Eles há anos aí se destacam, né? Trabalhando com educação ao ar livre nas mais diversas formas, né? Trabalhando a liderança, por exemplo, o espírito de equipe, cada vez mais necessário também nos dias de hoje, né? Saber lidar com o outro, habilidades socioemocionais, né? Que chamam, dentro da Outward Bound, eu também fiz o curso há pouco tempo, chamam de soft skills, a hard skills, as técnicas, né? Também super importante a gente aprender como fazer uma fogueira, acampar, mínimo impacto, essa sensibilização ambiental, enfim, questões muito caras às necessidades da nossa geração, do nosso tempo, né? Então a gente acredita que a educação não formal que essas instituições apresentam, elas têm potencialidades, ganhos incríveis que podem ser também levados para a educação formal, para a escola, né? E essa é a nossa intenção, assim como professor de educação física, tentar levar um pouco desse tipo de aprendizado para o contexto escolar, né? E a gente também já tem um campo de pesquisa bastante sólido, né? E algumas práticas educativas já consolidadas. São os esportes de aventura, como a gente trabalha isso, então tem alguns livros, eu estou citando alguns, né? Pedagogia da Aventura, enfim, o professor Dimitri, entre outros, eu não posso falar de um só, porque são bastante gente nesse campo que estuda isso, pesquisa, e a gente aplica na prática, nós como professores, a gente vivencia isso. E são esse tipo de abordagem que a gente tenta, pelo menos, levar um pouquinho dessa sensação que é estar ao ar livre para as crianças e adolescentes em ambiente escolar, né?
Então a gente também agora temos uma base nacional comum curricular, a BNCC, que traz esse componente como obrigatório para todas as crianças, né, de todas as idades. Então aprender aventura agora é como se fosse um componente curricular da educação física e que todo mundo deveria experimentar, né, a partir dessa base nacional. Foi importante para a área, mas atividade de aventura e esporte de aventura não se configuram como educação ao ar livre propriamente dito. Eu falei, o conceito de educação ao ar livre é um pouco mais complexo. Ele requer que você tenha uma aprendizagem realmente ao ar livre. O conceito de aventura é muito forte, e a aventura é aquilo que há de vir, né? O estar por vir, adventura, né? E nem sempre a gente controla, né? Dentro da escola a gente quer ambientes muito controlados, e a educação ao ar livre ela requer essa aventura autêntica, né? E a educação experiencial. Será que é possível fazer isso na escola, dentro desse, retomando, né? Aquela escola conteudista, docilizadora dos corpos, né? Domesticadora, usando um termo mais, talvez, assuste, né? Mas era essa uma das funções da escola, essa escola que quer corpos obedientes, sentados, enfileirados, né? Será que é possível? Olha, eu cada vez mais tendo a acreditar que não, porque educação ao ar livre não pode ser mais um conteúdo, né, como a BNCC prevê, né? A BNCC prevê mais a atividade de aventura como um conteúdo a ser instruído, né? E ele é muito pouco, é como se você botasse mais uma caixa dentro daquelas inúmeras caixinhas das disciplinas, né, para a gente aprender. E a gente sabe que a aventura é muito mais que um conteúdo, a gente aprende pela aventura, por estar ao ar livre. Não pode ser um conteúdo. Então eu acredito que a educação ao ar livre dentro de instituições formais de ensino, ela só pode acontecer se tivermos outro modelo de educação. Ela pode acontecer, acredito fortemente nisso, só que a gente precisa de um outro modelo. E existem alternativas, né? Existe a Escola da Ponte, do professor José Pacheco, o próprio fundador da Outward Bound, Kurt Hahn, fez a UWC também, United World College, que também trabalha com uma metodologia diferenciada. Enfim, você precisa de ter outras metodologias, uma nova escola é preciso ser feita para que a gente consiga implementar educação ao ar livre em ambientes formais. E aí pode parecer que isso é muito utópico, né? Realmente é, mas eu acredito muito na utopia do Galeano lá, que é a utopia que nos faz caminhar. Então é preciso cada vez mais a gente sonhar com uma educação diferente, né? Mas a gente tem que ter esperança do Paulo Freire, que é de esperançar na ação, né? Por isso que a gente luta todo dia na sala de aula para fazer mudanças e construir um futuro que seja mais uma escola que seja mais conectada com as nossas demandas, com as nossas necessidades, e contemple, que venha transformar as futuras gerações também. Então deixei a frase do Paulo Freire, que essa esperançar do Paulo Freire é isso, é esperançar não sentado, mas esperançar como um verbo de ação. E é isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Eu agradeço muito pela atenção de vocês até aqui. Qualquer coisa eu vou deixar meus contatos com a organização do evento, se mais alguém quiser saber mais e a gente estender esse debate para outros ambientes. Muito obrigado e até mais.